Alô? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E eu vou dar uma resumida no que a gente viu ontem. Tem alguns irmãos que estão aqui com a gente e que não souberam o que a gente estava falando, para a gente poder pegar o fio da meada juntos, mas também para a gente relembrar, para a gente partir da onde a gente parou ontem. Nós estávamos falando ontem sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa que não é uma força, não é uma energia, mas é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E nós vimos ontem sobre o Deus Espírito Santo, que é uma pessoa, é Deus, Ele é santo, Ele é eterno, onipresente, onisciente e onipotente. E nós concluímos falando sobre como que o Espírito Santo age na nossa salvação, como que o Espírito age na nossa redenção. E nós falamos sobre, pode passar, filha, nós falamos sobre o convencimento, que Ele é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Falamos sobre a regeneração, foi quando nós usamos o exemplo da lagarta, sobre algo novo que Deus faz em nós, que permite que a gente tenha uma outra natureza, amplas capacidades, que faz com que a gente possa viver dentro de uma outra expectativa. Falamos sobre a segurança que o Espírito nos dá, porque Ele é o penhor e Ele também é o nosso selo. Falamos sobre o calção, sobre o selo, sobre a inviolabilidade, sobre a posse, sobre a segurança. E falamos por último sobre a testificação, que esse Espírito é que nos adota, esse Espírito é que testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo começa agindo em nós, na nossa regeneração. E é só isso? Será que toda a obra de Deus e a vinda de Jesus é só para que a gente fosse salvo? E aí a gente vai entrar num outro patamar, porque a gente parte do pressuposto que a maioria, ou todos os irmãos que estão aqui, são salvos. Então essa realidade já nos atingiu. Nós que cremos em Jesus, em algum momento fomos convencidos pelo Espírito Santo, fomos regenerados, temos sido regenerados. Nós somos essas pessoas que têm a segurança da nossa salvação. Temos o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Mas existe uma continuidade na obra do Espírito Santo em nós. E é isso que nós queremos ver a partir desse estudo em diante, que fala sobre a nossa santificação e a nossa capacitação para o serviço. Então nós vamos falar no decorrer desses dias sobre o fruto do Espírito, que é essa capacidade que o Espírito nos traz de sermos semelhantes a Jesus, de deixarmos de ser como nós somos em nossa natureza terrena e sermos continuamente transformados, recebendo do Espírito Santo capacidade para nos assemelharmos ao Cristo. Mas também essa nova natureza nos traz uma responsabilidade de sermos igreja. E quando nós somos igreja, quando nós somos parte do corpo de Cristo, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós temos e recebemos do Espírito Santo dons, que são presentes, que são capacidades para que a gente possa servir ao corpo, para que a gente possa servir à igreja, capacitação para o serviço. E existe algo que o Espírito Santo vai gerar em nós, a partir do momento que Ele faz morada em nós, e que por muito tempo nós renegamos, que é o poder de Deus. E eu queria que você pensasse nessa manhã sobre o poder de Deus que nos é conferido através do Espírito Santo. Esse poder que nos é conferido para que nós tenhamos um testemunho para a glória dele, através do fruto, e esse poder que nós recebemos como capacitação para servir ao corpo de Cristo. É sobre o poder que nós recebemos no exercício dos nossos dons, mas também o mesmo poder que nos limpa
viva, o mesmo poder que nos liberta, o mesmo poder que tira as amarras do pecado dos nossos pés, as armadilhas que fazem com que a gente sempre esteja impossibilitado de avançar, amadurecer, crescer espiritualmente. É esse poder do Espírito Santo que faz com que eu saia da dimensão carnal, da dimensão natural e entre e viva e permaneça na dimensão espiritual. É sobre isso que Gálatas 5 está falando. Sobre nós não sermos carnais, sobre nós sermos espirituais. Se nós somos espirituais, se nós temos o Espírito, nós devemos viver no Espírito. E a vida no Espírito implica em transformação, em santificação e também capacitação para o serviço. E antes da gente falar desse desenvolvimento, é importante a gente pontuar a nossa profundidade na relação do Espírito Santo. Nós falamos, será que nós conhecemos o Espírito Santo? Nós conversamos sobre isso ontem. Qual é o nosso entendimento acerca da pessoa do Espírito Santo? E hoje eu quero que você dê um passo mais a fundo, o quanto que a minha relação com o Espírito Santo é profunda, o quanto eu sou cheia do Espírito Santo. Nós falamos ontem que nós podemos ter o Espírito Santo e não sermos cheios dele. E a gente vai encontrar essa ideia nos textos bíblicos que a gente vai ler hoje. Nós precisamos muitas vezes de esclarecimentos teológicos doutrinários, porque muitas coisas nós não buscamos de Deus porque nós não temos entendimento. Mas nós falávamos ontem, e eu reitero hoje, que o conhecimento por si só, ele é vazio e ele tende a cair no esquecimento. O nosso propósito é que você tenha uma aula didática, mas que isso possa, chegando ao seu entendimento, cheio de fé, trazer uma mudança e uma transformação radical, ao ponto de você querer, de você desejar experimentar aquilo que o Espírito Santo tem disponibilizado para nós. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer hoje, quando nós vamos falar sobre enchimento, sobre esse poder, é o princípio de todas as coisas. E a pergunta é, o que é o batismo no Espírito Santo? Você é batizado no Espírito Santo? Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Levanta a mão. O que é o batismo no Espírito Santo? Alguém arrisca? A Rita, a Patrícia e a Ana não vão. É brincadeira que a gente ficou conversando aqui. Ninguém arrisca. Essa pergunta, quando você faz essa pergunta para alguém, você é batizado no Espírito Santo? Depende do entendimento que as pessoas têm sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Porque pode ser que você fale assim, eu sou batizado no Espírito Santo, mas para a pessoa que está perguntando, o que você considera batismo, ela não considera, porque existe uma divergência teológica bem radical, e é isso que nós vamos ver nessa manhã, que separa às vezes as percepções daquilo que é o Espírito Santo entre uma ou outra denominação. Então a pessoa que está perguntando, ela tem um entendimento do batismo, e a outra que está respondendo tem outro entendimento do batismo. Pode ser que você responda, eu sou batizado no Espírito Santo. Aí a pessoa fala assim, mas você fala em línguas? Não. Então você não é. Não é? Porque depende da percepção que a pessoa tem daquilo que é o batismo no Espírito Santo. Então, essa é uma questão que levanta muitas dúvidas. Essa é uma questão, como nós estávamos falando ontem, extremamente pastoral, porque muitos problemas acontecem no meio da igreja por uma falta de conhecimento e principalmente por uma categorização entre as pessoas. Não é isso que o Espírito Santo deseja, pelo contrário, é que todos tenhamos o mesmo conhecimento, que todos tenhamos a mesma dimensão e principalmente que todos entendamos que estamos na mesma página. Que no reino de Deus não existe graduações. No reino de Deus somos todos salvos e limpos e santificados à sombra da mesma cruz. Todos somos filhos, todos somos amados. E todos também temos a presença gloriosa e o batismo do Espírito Santo. Qual é a importância do batismo do Espírito Santo? Eu li um texto ontem que eu vou ler de novo hoje, de João 1, 32 e 33, quando João está anunciando a vinda de Jesus. E ele está testificando que aquele que ele viu, aquele era o Cristo. E ele fala o seguinte, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água
esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A testificação que Deus colocou no coração de João é que aquele que havia de vir não era aquele só que iria salvar, não era aquele que iria libertar, não era aquele que iria morrer na cruz do madeiro, não era aquele que queria curar os paralíticos, iria dar vista aos cegos, não era aquele que iria ter um olhar para as pessoas que eram subjugadas e marginalizadas, não. A visão que João teve, vinda da parte de Deus, é aquele que o Espírito descer sobre ele. Esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. Então, na grande obra de Jesus, havia a intencionalidade de que a humanidade tivesse acesso à presença e ao batismo do Espírito Santo de Deus. Isso antes mesmo dele vir. Havia predito já no coração de João que o Espírito Santo seria derramado, e isso aconteceria através de Jesus e da vinda de Jesus. Então, a importância do batismo no Espírito Santo está junto com a redenção. Faz parte da redenção, faz parte de todo o processo, faz parte de todo o projeto de Deus para o homem. E esse batismo, não importa se é com o Espírito ou no Espírito, importa que é no Espírito, é o lugar onde nós somos imersos, e nós somos imersos no Espírito. E quais são as posições que nós temos sobre o batismo santo, do Espírito Santo? Existe uma divergência grande sobre isso. Por um lado, a gente tem igrejas e congregações que colocam esse momento como se fosse um ápice, como se fosse um ponto que você chegou de santificação, um upgrade da glória de Deus na sua vida, e aí tudo está colocado nisso daí, e outras pessoas, por um outro lado, que não creem, vivem numa sequidão espiritual, sem experiência, sem poder, sem manifestação, renegando inclusive a presença dos dons da vida da igreja hoje. Então, a gente que vive na igreja, que frequenta as reuniões, que vive a experiência com o Espírito Santo, vai ter uma oportunidade de enxergar qual é a nossa visão, qual é a visão da comunidade Graça e Paz sobre o batismo do Espírito Santo. Mas antes de todas as coisas, é muito importante que a gente pontue, e eu falo como liderança, falo em nosso nome, que nós respeitamos e reconhecemos que para todas essas visões existe uma base teológica muito forte. Nós não reputamos que esses irmãos estão certos ou errados, são nossos irmãos. Eles vivenciam, eles creem, eles caminham, eles amam a Jesus, eles crescem, eles amadurecem dessa maneira. Nós vamos colocar a base bíblica daquilo que nós cremos, mas também respeitamos, amamos nossos irmãos, não são menores, maiores do que nós, são nossos irmãos que pensam e têm base teológica suficiente também para pensar de uma outra maneira. Quais são essas três bases teológicas, essas três visões a respeito do Espírito Santo? Está muito pequenininho, né? Eu vou ler para vocês. O primeiro são os cessacionistas, que é a base da igreja mais antiga, a igreja que é formada pelos reformados, os nossos irmãos, por exemplo, presbiterianos em sua grande maioria. O que eles creem? Eles não acreditam que os dons do Espírito Santo são para hoje. Eles acham que não acabou, que aquilo era para aquele momento, que não ficou lá no livro de Atos. Alguns dons podem até serem manifestados, mas não é para acontecer esse poder, não é para esse momento que nós vivemos agora. Para eles, o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, é a regeneração e é ser inserido no corpo de Cristo. O batismo é o momento em que você confessa a Jesus como seu Senhor, movido, dirigido, convencido pelo Espírito Santo e cheio então dessa fé, ele nos pega espiritualmente, nos imerge no corpo de Cristo, e a partir daquele momento de fé e arrependimento, nós fazemos então parte do corpo de Cristo, e esse é o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos pentecostais vão dizer o seguinte: conversão é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra, é uma segunda experiência, é num outro momento.
Normalmente existe um hiato entre a conversão e o batismo no Espírito Santo. Em alguns casos acontece no mesmo momento, mas eles entendem que é uma segunda experiência. E para esses irmãos, a pessoa aceita Jesus, ela converte, ela começa esse processo de transformação e ela vai buscando mais de Deus, até que então ela é premiada com o batismo no Espírito Santo. E para os irmãos pentecostais, a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Todos aqui já ouviram, já tiveram no mesmo ambiente onde existiu essa manifestação dos dons de falar em línguas, vocês sabem o que é. Amém? Então para eles, se a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela vai falar em línguas. Acabou. Ah, fui batizado no Espírito Santo, falou em línguas? Não, então vamos orar mais um pouquinho aqui até que você receba. É assim mesmo. Não, recebeu errado. Vamos orar. Vem pra cá, vamos orar. Eles entendem assim. Amém? Ficou claro? Aí tem a terceira visão, que é a visão carismática. Os irmãos creem na continuidade dos dons, creem que o dom é para hoje, é para agora, que o Espírito Santo se manifesta como quer, a hora que Ele quiser, é com língua, é com revelação, é com palavra de conhecimento, mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência na conversão. O batismo, ele acontece no momento da conversão, assim como os reformados creem. Sendo que esses enchimentos e esse recebimento de poder não vai ser uma segunda experiência, vai ser uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Numa delas a pessoa pode receber 5 dons de línguas, mas não necessariamente aquele enchimento e aquele momento onde ela recebe o dom de línguas, aquilo é o batismo. Não, o batismo para os irmãos carismáticos acontece então no momento da conversão. E o falar em línguas não é uma evidência do batismo. A pessoa pode pode ter vários enchimentos, foi batizada na conversão, mas não necessariamente no decorrer da vida dela, ela vai receber o dom de línguas, ela pode receber ou não. Entendem isso? Então tem um que não tem dom nenhum, tem outro que tem dom desde que seja o batismo com línguas, e o outro que você tem o batismo no momento da regeneração. A pessoa vai experimentar os dons, mas não necessariamente no curso da caminhada cristã ela vai receber o dom de línguas. Sobre o dom de línguas, variedade de línguas, interpretação, oração, nós não vamos falar hoje, nós vamos falar quando a gente fala dos dons, ok? A gente vai, senão vai ficar muito confuso. Então a gente vai falar só sobre isso, mas não vamos falar sobre isso hoje, ok? E como é que surgiu esses movimentos? É importante a gente entender que a igreja reformada, ela é muito anterior ao pentecostalismo. Os nossos irmãos que vieram primeiro, eles estão aqui, séculos. O pentecostalismo, ele está aqui desde o século XX. Nós não estamos falando dessa unção do recebimento de Atos 2, porque isso é o mais antigo de todos. Nós estamos falando dessa visão da evidência de línguas e todo esse movimento que a gente conhece. Esses irmãos começaram com essa manifestação lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Como é que começou o pentecostalismo? Como é que esses irmãos que creem nessa experiência distinta, que eles creem, falar em línguas, o nome disso é glossolalia. Como é que eles creem isso? Como é que aconteceu isso, né? Esses irmãos, que eram uns irmãos, eu pulei uma partona aqui, mas eu volto. Esses irmãos aqui, quando estavam numa escola, uma escola em Kansas, eles tinham uma escola do pastor Charles Parham, e eles começaram a estudar a palavra de Deus, começaram a estudar Atos, e aí houve um mover entre aqueles alunos, e eles começaram a orar e falaram assim: a gente quer experimentar esse negócio de Atos. Não havia uma vivência dessas manifestações na igreja. Estamos falando de como que isso surgiu. A primeira pessoa a falar em línguas, o nome dela é Agnes Osman, e foi na madrugada de 1900 para 1901. Ela tinha 18 anos de idade. Olha lá, 18 anos de idade, e eles estão ali orando e clamando e pedindo ao Senhor que eles querem receber aquele poder, e pela primeira vez essa mocinha recebe esse dom da parte de Deus, e ela fala por 3 dias em chinês, em mandarim. 3 dias. Ela não consegue falar em inglês, ela não consegue escrever em inglês,
A manifestação do poder de Deus na vida dela durou durante 3 dias e ela não recebeu o dom que nós chamamos das línguas que não são inteligíveis. Eles receberam o dom de uma língua estrangeira. Isso é xenolalia e também acontece muitas vezes. Você já deve ter ouvido várias experiências. Eu conheço uma pessoa que recebeu o batismo, recebeu o dom do Espírito Santo das línguas e falou em alemão sem nunca ter tido nenhum tipo de contato com a língua. Então isso acontece também. E naquele momento da igreja acontecia tão a miúde que eles entendiam que as línguas ali de 1 Coríntios 12 eram línguas estrangeiras. Então eles achavam que todo mundo que recebesse o batismo ia falar em alguma língua. Então eu estou falando em grego, Deus está me mandando para a Grécia. Eu estou falando em alemão, Deus está me mandando para a Alemanha. Era esse o entendimento deles. Que Deus estava dando um dom para que eles pudessem exercer. E por algum tempo, isso deve ter durado pouco tempo, porque logo começou a glossolalia, eles falaram: que país é esse que o Senhor está me mandando? Eles entenderam que não necessariamente seria uma língua estrangeira. Deu para entender isso? Mas a primeira manifestação, o primeiro registro histórico que nós temos é de uma moça que falou em línguas na língua chinesa, né? Que é o mandarim, não é isso? Então ela falou durante esses 3 dias e depois não se tem mais registro que ela voltou a falar. Mas esses irmãos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a distribuir essa verdade e essa realidade e aquilo. Todas as pessoas queriam receber aquilo. A esposa de um dos pastores, que é o William Seymour, que na verdade é o primeiro nome, é o nome mais conhecido dessa implantação dessa visão pentecostal no mundo, ela sentou no piano e começou a tocar lindamente, sem nunca conhecer nenhum tipo de nota musical. Então houve muita manifestação registrada, historicamente registrada, nesse primeiro momento que aconteceu lá em 1900. E aí o mundo começou a conhecer esse poder e esse mover do Espírito Santo de Deus numa velocidade absurda. Eram em centenas de milhares que começou a crescer isso. Até que, a gente já está falando aí de 1960, 1970, os nossos irmãos reformados começaram a receber também o dom do Espírito Santo, começaram a ser cheios de poder, e eles não deixaram de crer, porque teologicamente a gente tem uma fundamentação para crer que o batismo acontece na conversão, mas eles então deram origem a esse movimento que nós conhecemos como movimento carismático, de crer que há possibilidade, mas sem necessariamente o batismo ser uma segunda experiência. O batismo é a experiência da conversão, e os enchimentos vão ser não só um, mas 2, 3, 4, 5, muitos enchimentos. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa que é importante da gente falar. Não, acho que é isso. Chegou no Brasil o movimento carismático em 1980. Mas é isso, dá pra gente continuar. Então, a segunda pergunta que a gente faz é: qual é a nossa posição? O que a gente pensa? Né? Se eu não falar o que a gente pensa, eu não consigo sair nem da porta aqui. Qual que é a posição que nós cremos e por que nós cremos isso? Para isso a gente vai para 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. O texto fala o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Essa é a base teológica que nós temos para crer que o momento em que cremos em Jesus é o momento em que a nós foi dado de beber desse Espírito. O texto fala: nós fomos batizados em um Espírito. Não importa se você é branco, preto, do Flamengo, do Santos, do Corinthians, não importa qual é a sua origem cultural, a sua origem econômica, todos nós somos absolutamente iguais
diante de Deus, espiritualmente falando, é isso que o texto está falando. Não importa, quando você recebe essa fé, que é um convencimento do Espírito Santo de Deus, que fala: eu preciso de Jesus como meu Salvador, porque eu tenho pecados, e pessoas com pecados não podem se relacionar com Deus. Eu preciso de um sangue que me limpe, eu preciso de um sangue que me purifique, eu preciso de uma ponte que me leve até o Pai, porque o Pai não se comunica com pecadores, e Jesus veio para reconciliar o homem perdido, que vivia nas trevas, com Deus, de forma que agora nós podemos desfrutar daquela ideia inicial de Deus, de sermos uma família, de sermos filhos, do Pai se encontrar com a gente na viração do dia. Por que que o Pai deixa de se encontrar com o homem na viração do dia? Porque ele tem pecados. E agora Jesus vem para que com o seu sangue nós sejamos absolutamente limpos de todos os pecados e habilitados para viver em comunhão com o Pai. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, é um caminho de ida sem volta. E é nesse momento da fé, que pode vir acompanhado de uma oração de alguém, que pode vir, se você tenha levantado a mão e tenha ido à frente de algum lugar, pode ter sido no seu quarto, pode ter sido andando na praia, mas esse momento, que é quando a nossa ficha cai, quando o Espírito Santo faz a ficha cair, nesse momento nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque não existe carreira solo no reino de Deus. Você não é só um salvo, você, para ser salvo, o texto fala, não importa que tipo de gente você é, agora você faz parte do corpo de Cristo. Então nós somos batizados e a nós é dado de beber desse Espírito, somos batizados em um só corpo. Então nós cremos que não há fé e não há conversão genuína sem que nós sejamos inseridos no corpo de Cristo através do batismo. O batismo, então, é evidência de todo aquele que crê. Entende isso? Quem crê é batizado e é inserido no corpo de Cristo. E isso é imprescindível para que a gente entenda a vivência na vida da igreja. Mas, como nós já falamos, nós podemos ter o Espírito Santo e não ser cheio dele. Entende? Eu posso ter R$1, posso ter milhões de reais. E o propósito de Deus não é só que nós sejamos batizados. O propósito de Deus não é só que nós sejamos salvos. Esse é o princípio, essa é a entrada da porta do reino. Lembra que a gente leu ontem, em João 3, que ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito? Nascer do Espírito, receber o batismo, é a entrada da porta do reino de Deus. Tem toda uma jornada para a gente percorrer. E essa jornada é a jornada da santificação e da capacitação para os dons. Nós entramos, é só o início. E nós conversávamos ontem que parece que a gente entra, a gente puxa uma cadeira e a gente senta. Estou salvo, agora tá beleza. Só esperar Jesus voltar. Garantido meu lugar no céu, deixa o inferno, crê em Jesus. Mas não é isso. Quando a gente questiona sobre a nossa fé e sobre a nossa comunhão com o Espírito Santo, sobre a nossa santificação, sobre nós estarmos cheios ou não, é como se a gente tirasse as cadeiras e saímos então de um lugar confortável para questionarmos se nós temos ou não vivido essa realidade de intimidade com o Espírito Santo. Porque sentar não é o nosso lugar, sentado não é o nosso momento, nós precisamos de mais. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos experimentar mais, nós precisamos estar tão cheios até transbordar, até vivenciar a realidade que nossos irmãos têm vivenciado, de multiplicidade de dons, de transformação de caráter. E aí, nós temos que fazer uma outra pergunta: todo aquele que recebe esse enchimento do Espírito Santo, fala em línguas? A evidência do batismo é ou não as línguas? Como que nós cremos? E eu vou responder isso biblicamente. Vocês sabem o que é uma pergunta retórica? Todo mundo sabe o que é isso? É quando umas perguntas são feitas e você, enquanto lê as perguntas, você já sabe qual é a resposta. A resposta está intrínseca à pergunta. E Paulo faz algumas perguntas retóricas aqui, quando ele está falando sobre a diversidade dos dons. Ele fala o seguinte: assim na igreja,
Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam as diversas línguas. Esse é o assunto de amanhã. São todos apóstolos? Ele está falando lá em cima, leia. São todos profetas? São todos mestres? São todos o dom de realizar milagres? E aí olha a última pergunta do versículo 13, as três últimas. Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Qual é a resposta retórica? Não. Ah, obrigada. Ninguém faltou na aula de gramática. Não! Então a própria palavra de Deus tem explicitamente essa resposta. Todos irão falar em línguas? Não! E por que então às vezes a gente vê irmãos anos e anos se sujeitando aí lá na frente, receber e voltar triste? Eu quero batismo no Espírito Santo. Jesus está falando, seu filho, você quer mais que você quer? E a pessoa volta, e a pessoa vai, e cria assim então uma frustração absurda. E muitas vezes, irmãos, as pessoas deixam de buscar o poder do Espírito Santo por falta de entendimento e por muita frustração. Por isso que é importante que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente conheça o que a palavra fala sobre isso. E aí surge para nós então a questão que a gente vai encerrar. O que é o enchimento? Vamos falar um pouco sobre se esse dom que eu vou receber, esse poder que eu vou receber não é batismo. Eu tenho que, experiencialmente falando, admitir que existem movimentações espirituais fortíssimas na vida da gente, inegáveis, que acontecem depois da conversão, não é isso? Momentos entre nós e Deus que a gente fala, tem poder aqui, tem um negócio aqui. Se eu não chamo de batismo, então eu vou chamar do quê? Não é? Então nós chamamos isso de enchimento, que não vai ser não vai ser uma segunda experiência em nome de Jesus, vão ser muitas experiências, podem ser experiências diárias na presença do Espírito Santo, deveriam ser. E esses enchimentos não são somente dons para que as pessoas vejam quão espiritual eu sou, que é um grande problema também pastoral na vida da igreja. Quando as pessoas se cercam daquilo que não é delas, daquilo que é do Espírito Santo, para vanglória. Não tem espaço para vanglória. A própria continuidade do versículo de ontem fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito, então não acaba em vanglória. Se acaba em vanglória, é carne. O que é nascido do Espírito acaba em humildade, acaba em serviço, acaba em a pessoa que está servindo saber que ela não é digna nem de desatar as alpacas dos pés de Jesus. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Então quando você vê o profeta a irmãzinha que tem um milagre, o dom de não sei o quê, o nome de quem está em evidência? O dom é de quem? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós entendemos que esses momentos onde nós buscamos, temos a consciência dessa experiência, nós clamamos ao Senhor que nos encha, é para que a glória dele seja revelada. Quando nós temos essa consciência, irmãos, a gente não precisa ter medo de derramar do Espírito Santo de Deus. A gente não precisa ter medo daquilo que o Espírito Santo tem para manifestar em nós, porque é ele que vai ser glorificado. A gente não precisa ter medo de carnalidade, das profetadas, entre aspas, onde as pessoas têm mensagens pessoais, elas têm coisas pessoais no coração dela que elas precisam dizer para as outras pessoas, que são da mente. Não existe nenhum componente humano, nós vamos falar sobre isso, numa manifestação espiritual, nada. E a confirmação espiritual, que é aquilo que está sendo falado, vem de Deus. Então quando nós buscamos, nós precisamos entender que esse enchimento vem muitas vezes. A gente lê Atos que eles foram cheios do Espírito Santo.
E aí aconteceu aquele movimento absurdo no capítulo 12, Pedro, cheio de intrepidez, prega, e aqueles homens ficaram incomodados, o Espírito Santo foi mexido no coração daqueles 3.000, o que a gente faz agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Não, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser batizados, e a igreja recebe 3.000 membros num dia só. Mas depois acontece o que em Atos 4? O lugar treme, o chão treme, o poder de Deus é tão grande em Atos 4, que o chão treme, e aquelas milhares de pessoas são convertidas novamente. Você vai lendo Atos, você vê que existem muitas manifestações espirituais desse mesmo Espírito, e o texto fala que eles receberam o poder, receberam o Espírito. Como que nós então, nós aqui, essa realidade aqui para nós, podemos vivenciar isso sendo cheios do Espírito Santo? E eu quero ler com vocês Efésios 5,18. Um versículo que é usado da forma negativa, quando contém algo extremamente positivo do Espírito Santo para nós. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Normalmente você usa esse versículo quando você quer falar para algum irmão para ele parar de beber, não é isso? Na verdade vocês só lêem detalhe. Não se embriague com vinho, está escrito aqui na Bíblia, não pode beber, é pecado. Não é isso? Mas ninguém lê a segunda parte. E a gente não deve se embriagar com vinho mesmo. É bíblico, é verdade, e não pode ser arrancado da palavra isso daí. É diferente você beber e você se embriagar. Isso é pastoral, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas não é o propósito de Deus que os seus filhos vivam embriagados. Mas o que acontece com a embriaguez? O que acontece com alguém embriagado? Perde a noção. Ele perde o quê? O controle. E Paulo está dando um dispositivo. Nós vamos ler os versículos anteriores agora. De uma vida onde eu estou vivendo debaixo da carnalidade. Assim como aquele que está ébrio perdeu o controle e ele está vivendo de uma forma que está envergonhando, às vezes ele mesmo, às vezes a família e tal. Às vezes nós perdemos o controle em outras relações que nós temos, nós perdemos o controle em outros pecados, nós perdemos o controle em outras situações, e beber é tão negativo quanto as outras situações que nós vamos ver aqui que Paulo está falando. Não é mais ou menos negativo, mas é negativo. Paulo está falando o seguinte: vocês precisam perder o controle, mas porque o Espírito Santo vai dominar vocês. Como a música que a gente estava cantando, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Assim como uma pessoa não é capacitada para dirigir se ela está embriagada, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não somos capacitados para dirigir a nossa vida, porque Ele está dirigindo a nossa vida. Vocês conseguem entender que coisa linda que Paulo está falando aqui? Que versículo lindo, de nós sermos tão cheios do Espírito Santo, ao ponto dele dirigir a nossa vida, dele controlar a nossa vida, de nós não termos responsabilidade pelas ações daquilo que está sendo movido e promovido pelo Espírito, que é santo, irmãos. Estamos falando do Espírito Santo, que nós falamos ontem, um Espírito de amor, um Espírito que nos cela, um Espírito que garante. Estamos falando de um movimento positivo que vai trazer bênção na nossa vida, na nossa família e na vida da igreja. E nós precisamos viver esse momento. O que significa quando ele fala, deixem-se encher pelo Espírito? Tem duas coisas aqui. A primeira é que há a possibilidade de impedirmos esse enchimento. Se o texto está falando deixem-se encher, é porque a gente pode não deixar, a gente pode não buscar, a gente pode não querer. Por isso que Paulo fala, deixem-se encher. E a segunda coisa é que não somos nós que enchemos, é o Espírito que nos enche. Ele fala, encham-se, vai lá agora, faz. Não, deixem-se encher, deixem que o Espírito Santo encha vocês. Então, através do enchimento do Espírito Santo, o que é esse enchimento do Espírito Santo? Pode passar, filha. É receber poder, autoridade e habilidade. Poder, autoridade e habilidade. Não só para o serviço, mas também para o testemunho.
Por que, irmãos? Porque a nossa vida, ela tem que testificar o que a gente prega. Tem que ter uma coerência entre a nossa espiritualidade e a nossa vida. A gente não tem como dizer que é cheio de dons, que crê em Jesus, tem essa coisa, polícia espiritual, e não ter uma vida de testemunho. Nós chamamos isso de equilíbrio entre caráter e carisma. Carisma são os dons, carisma é esse poder, carisma é essa autoridade. Mas o caráter tem que preceder o carisma, para dar validade para aquilo que eu estou falando. Eu tenho que ter um bom testemunho, para que através do meu bom testemunho, as pessoas possam receber as verdades de Deus. Porque dificilmente alguém vai receber a verdade de Deus se sabe isso, aquilo, outra vergonha que você está falando no nome de Deus. E a gente vê isso nas televisões, né? A gente vê isso nos jornais, a gente vê quantos irmãos que falam em nome de Deus, mas envergonham o nome de Deus. Nós não estamos aqui para julgar, mas é uma exemplificação daquilo que não pode acontecer na nossa vida. Porque nós temos sim um rol de pessoas cuja a nossa responsabilidade é expressar o reino de Deus ali. Existem meia dúzia de pessoas que não vão ter nenhum outro tipo de acesso ao Evangelho, senão por meio de você. Não tem ninguém que vai falar de Jesus para eles. E você está falando com a sua vida o tipo de fé que você professa. Algum testemunho, você que se diz cristão está dando. As pessoas que estão vendo você estão entendendo que ser cristão é ser como você é. Então, quando a gente vivencia esse poder, a gente vivencia essa autoridade, a autoridade está nessa coerência, entende? Que não existe autoridade sem coerência. A primeira coisa que o diabo rouba da gente é a nossa autoridade com o pecado. Uma pessoa que envergonha o nome de Jesus não tem autoridade nenhuma para falar. Mas é por isso que a gente tem a graça de Deus, que faz com que todos os dias sejam um novo dia, uma nova chance. E a gente não deve ser aquele pescador de pecados, viu, irmão? O irmão lá em 1821 fez um vexame aqui na piscina. Não é que o irmão já deu fruto do arrependimento, não sei quantos anos. Você está lá ainda preso, pescando o pecado do irmão, que Deus já jogou no mar de esquecimento. Mas nós precisamos ter coerência. Vocês estão entendendo isso? Entre o poder que nós temos buscado e a vida que nós temos vivido. Não existe poder sem uma transformação de caráter. Então esse enchimento vem trabalhando num trilho de duas fortes ideias, que Deus vai encher de poder para eu servir, mas também vai transformar o meu caráter. Os apóstolos receberam o Espírito Santo para iniciar o seu ministério, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega, e aí milhares de pessoas recebem a fé de arrependimento. Imediatamente são batizadas nas águas, porque elas creem. E a única premissa para que uma pessoa seja batizada na água é que ela creia. Ah, mas ainda não fiz o curso de 7 passos da salvação. Vocês acham que 3.000 fizeram naquela tarde? Não fizeram, porque eles creram. E o tempo urge. E não existe, a palavra fala que aquele não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. E aí você sonega das pessoas não batizadas a possibilidade de ver o reino. Porque batismo na água e no Espírito é a possibilidade de você contemplar, você está chegando, você está na porta. Você está tendo uma primeira percepção do que é o reino. Não é uma escalada ao monte do batismo do Espírito Santo das águas. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. E quando esses homens então são cheios do Espírito Santo, são batizados, é um movimento espiritual tremendo. E ser batizado no Espírito Santo é uma necessidade absoluta para você servir ao Senhor. Você precisa ser regenerado. Você não pode não ter certeza da sua salvação
como nós falamos que o Espírito Santo é aquele que nos dá a garantia de que somos filhos. Você não pode não ter consciência da regeneração. Há necessidade de que você tenha certeza que é salvo. Mas além disso, você também precisa ser cheio. Para qualquer coisa que você vai fazer. Para qualquer coisa que você vai ministrar ao Senhor. Porque quando a gente serve, a gente está ministrando ao Senhor e à igreja. E nós falávamos ontem, conversando aqui, foi muito gostoso, sobre o que homens e mulheres dentro de uma comunidade, piedosos, dedicados, são capazes de revolucionar. Como uma tia de uma classinha, que está ali ministrando a corações férteis. É capaz de gerar no coração de uma criança desejo genuíno por conhecer a Jesus. Eu conheci a Jesus com 7 anos, uma classinha. Era com a tia Emília e com a tia Nilda. E eu lembro desse dia. Eu lembro da comoção, da minha entrega. E eu aceitava Jesus em todos os cultos, desde que eu aprendi a andar. Quem quer aceitar Jesus, o pastor falava, as duas estão aí, que era eu e minha irmã. Pelo menos ele podia fazer apelo, que tinha certeza que duas iam, que era eu e minha irmã. A gente ia lá de mandada, aceitar Jesus, todo culto. Não importa que igreja era, Assembleia Campo Grande, Pedro Lessa, qualquer uma, estávamos nós duas lá, arrastando o vestidinho ajoelhada lá na frente. Mas a partir desse dia, nessa passinha, na Cristo é a Resposta, quando ainda era lá na Pedro Lessa, que eu aceitei a Jesus, eu nunca mais, porque eu tinha certeza que o meu nome estava escrito no livro da vida. Eu não aceitei a Jesus como um pastor em grandes multidões. Não, foi numa classinha. Vocês entendem a seriedade disso? Estava desejosa. Então, muitas coisas podem e devem e irão acontecer numa igreja onde pessoas são cheias do Espírito Santo. Onde nós não somos monitores que entretêm crianças para o lazer, que dão meia dúzia de sulfite para escutar. Nós somos ministradores das boas novas de grande salvação. Essas crianças podem ter uma conversão verdadeira e não precisam passar e pagar o pedágio de uma adolescência sem Cristo, experimentar a tristeza e a malignidade do mundo. Elas podem ser salvas pelo Espírito Santo através de uma ministração genuína, num dia desses, de uma ou duas irmãs que se dedicaram e oraram e foram cheias do Espírito Santo e ministraram o coração dessas crianças. Então nós estamos falando de coisas eternas, irmãos. É imprescindível que tudo que a gente faça, a gente tenha essa consciência. Eu quero que você leia e ame esse versículo de 1 Coríntios 2, que fala o seguinte: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A forma com que nós ministramos vai determinar o tipo de fé que as pessoas vão receber. Olha que coisa séria. Consegue entender isso? Se eu ministro só com palavras persuasivas, se eu tenho ali só a letra que mata, bons livros, posso fazer uma exegese muito boa, eu posso gerar uma fé que é baseada apenas em sabedoria humana. E Paulo fala, não fiz isso. E ele podia porque era erudito, ele podia porque ele sabia de todas as coisas, ele podia porque era um crânio, era estudado, pós-graduado, mestrado. Não tinha ninguém com a cabeça e com conhecimento como o de Paulo, mas ele fala, não usei nada disso. A minha pregação era uma pregação cheia de poder, para que vocês também conheçam o poder. E essa deve ser a nossa função, e essa deve ser a nossa visão. Nós precisamos estar preparados, porque não se faz a obra do Senhor relaxadamente. Não estou falando para você abrir mão das suas capacidades, muito pelo contrário, faça, mas faça cheio do poder de Deus. Você vai tocar, você vai fazer a sua melhor técnica, mas junto com essa música, você vai pedir ao Senhor que a glória dele seja revelada naquele instrumento, para que o poder de Deus possa também encher a vida de toda a igreja no momento da adoração. Não são tocadores, não são músicos, são ministros ao Senhor e à igreja. Tudo o que a gente faz cheio do poder de Deus. Não é sobre o que a gente sabe,
mas sobre aquilo que nós temos experimentado do Espírito Santo. Por isso, precisamos ser cheios. Ah, mas não quero fazer nada. Não quero fazer nada. Não, eu tenho tempo. Esse negócio aí de fazer, se encher, orar e se preparar. Tem os irmãos aí que já falam. E aí você vai ficar aqui com a gente até os dons, para que você entenda que você precisa, que você tem uma responsabilidade. Que Deus deu a você um dom, para que você não o enterre, para que você não seja chamado de servo mau e infiel. Entende? Nós vamos chegar lá, calma. Segunda coisa, o enchimento do Espírito é igualmente evidente e essencial à qualidade da nossa vida cristã. Nós só podemos ser cheios de Deus quando estivermos vazios de nós mesmos. Entende? A gente precisa de confissão, de viver uma vida confessional, de viver uma vida entregue na mão do Espírito Santo para que Ele nos limpe. Assim como nós temos falado que a gente só vai ter autoridade e poder quando houver coerência, essa coerência depende de entrega, de arrependimento, de confissão, de transformação. Para que nós sejamos cheios de uma forma coerente, nós precisamos estar vazios de pecados, precisamos estar vazios de carnalidade. A gente tem que estar entregue, tem que estar submisso. E eu quero ler um texto com vocês. É longo, mas eu acho que se vocês prestarem atenção, vocês não vão se perder e pensar na piscina, porque já está acabando. Pode passar, filho? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está falando, sejam imitadores de Deus, vivam em amor. Entre vocês, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos, não tem coerência. Se você pertence ao Senhor, se você é santo, se você é lavado e você é redimido, você não pode viver na imoralidade sexual, não tem coerência. Não tem coerência que isso se mencione entre vocês, que dirá que se pratique entre vocês. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, porque isso envergonha o nome do Senhor. Porque isso é algo que fala mal do nosso testemunho. Porque isso é a forma com que o mundo está vendo Cristo em nós e que a igreja está vendo Cristo em nós. É coerência. Ao invés disso, tenha ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra. Porque o ganancioso e idólatra o quê? Dinheiro. Tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus, perdão. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem dessas coisas, porque outrora, antes de Jesus, antes do batismo, antes da conversão, antes da testificação, antes da lavagem, vocês eram trevas, mas agora vocês estão imersos no Espírito Santo, agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ai, será que o Senhor vai se agradar disso? Leia a palavra. Viva de acordo com a vontade de Deus. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Não tenha maracutaia entre vocês. Não sejam essas pessoas que estão sempre no meio da coisinha do vulgo-vulgo, do furdúncio. Não sejam essas pessoas. Exponham essas obras infrutíferas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até de mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto na luz torna-se visível, pois a luz torna visível em todas as coisas. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí é nesse bojo, é nesse contexto,
que Paulo fala, não se embriaguem com vinho. Ele está falando que isso é o vinho, vocês estão entendendo? Não é só o vinho, porque é o vinho também. Mas não vivam dessa maneira dissoluta, não vivam na mistura, não vivam meio a meio, não vivam com o copo meio cheio, meio vazio. É o copo meio pecado e meio espírito, não tem como. Não existe essa possibilidade, é isso que Paulo está falando aqui. Vocês precisam se desprender dessa velha natureza. Vocês precisam ser cheios do Espírito. E aí fala, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida de ser cheio do Espírito Santo. E quando nós chegamos diante dessa realidade, que nós entendemos, a gente pergunta, eu estou cheio do Espírito Santo? O que está saindo da minha boca? Qual tem sido a minha vida, a minha vivência? Eu tenho ação de graça, eu tenho cântico espiritual. Quando eu estou junto, o Espírito Santo flui. Tem gratidão. Você quer um bom termômetro? Tem gratidão. Porque o cheio do Espírito é grato. O cheio do Espírito, a pessoa cheia de Espírito, ela está dando graças constantemente por todas as coisas. Canta e louva ao Senhor de coração. O que as pessoas falam sobre nós, irmãos? O que as pessoas falam de você na sua casa? Que tipo de gente você é? Você é essa pessoa cheia do Espírito? Está com o copo meio cheio, meio vazio? Está com o copo absolutamente vazio? Está com o copo cheio do pecado e das obras infrutuosas das trevas? Que só de mencionar é vergonha. Coração, a mente maligna, cheia de perversão, dominada por causa desse príncipe das trevas que nos domina, que entra sorrateiramente na nossa alma, rasga a nossa alma às vezes por meio de uma mensagem de um celular. Nós somos cheios de Espírito, nós estamos prontos para nos esvaziar das trevas, como o texto fala, esvaziem-se das trevas, esvaziem-se das trevas. Recebam isso, irmãos, esvaziem-se das trevas em nome de Jesus. Como nós seremos cheios do Espírito se não estivermos vazios das trevas? A palavra de Deus é tão clara. Para vocês serem cheios do Espírito, esvaziem-se das trevas, sejam luz. Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Quanto há o Espírito em nós? Quanto de poder e autoridade existe na sua vida, meu irmão? Quanto de poder e autoridade, de transformação de caráter existe na sua vida? É isso que o Espírito Santo faz. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos cristãos, para impregnar o mundo com a glória de Deus, com a verdade, com a luz do Evangelho, para sermos luz no meio de uma geração perdida e corrompida. Deus nos plantou como igreja para gerar transformação, para ser sal, para curar, para trazer uma possibilidade de regeneração daquilo que está apodrecendo, que é isso que o sal faz. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Permitir que o Espírito Santo nos encha, porque é isso que Ele deseja. Esse Espírito é bem-vindo entre nós, esse Espírito é bem-vindo. E quando nós cantamos Santo Espírito és bem-vindo aqui, não é nesse lugar. O lugar também acaba sendo um lugar de avivamento, porque Ele é derramado sobre todos e cada um de nós. Mas é em primeiro lugar em mim. És bem-vindo aqui. Pode esmiuçar, pode destruir cada pequeno ídolo que foi construído, derrubar cada altar de pecado, de ideias, de dúvidas, e seja bem-vindo. Seja bem-vindo em mim, para reinar em mim, para controlar, para que eu possa
estar embriagada do Espírito Santo de Deus, para que a minha vida seja essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa nos abençoar. Vamos orar? Faça a sua oração. Faça a sua oração nessa manhã.